e passar por grandes sofrimentos, um bando se armará contra você e te sequestrará. Em particular, 3 deles te capturarão e eles sentam como coletores de impostos. Não somente eles roubam impostos, mas alma. Quando você adentrar no poder deles, o guarda deles irá te chamar: quem é você e de onde você veio? Você deve responder a ele: eu sou filho, e eu sou do Pai. Ele irá te perguntar: que tipo de filho é você, e a qual pai você pertence? Você deve dizer a ele: eu sou do Pai imortal, e um filho no eterno e imortal. Quando ele te perguntar: e o que você acha que você tem a tratar conosco? Você deve dizer a ele: eu existo para que eu possa desmascarar estranhos e homens. Quando ele então te questionar: todos os homens são estranhos e todos nós somos estranhos. Você deve dizer a ele: aqueles que eu desmascaro não são totalmente estranhos, mas eles nasceram da alienígena Shamut 7, uma mulher decaída, pois ela produziu eles ao conduzir a raça dela abaixo do eterno imortal. Então estes não são inteiramente estranhos para nós, já que eles também são de nós, por conta da mãe deles ter vindo do eterno imortal. No entanto, eles também são estranhos porque o eterno imortal não participou da produção deles por ela. Quando ele também disser a você: aonde você vai? Você deve dizer a ele: do lugar que vim, para lá eu retornarei. Se você disser estas palavras, você escapará dos ataques deles. Quando você deparar com estes 3 sequestradores que roubam as almas embora naquele lugar, você será o vaso de autoridade e muito mais do que apenas um vaso. Você será o justo pelo qual o mundo surgiu. 8. Então você será capaz de discernir a raiz tenra dela. Sendo justo, você estará lúcido quando você encontrar com os emissários mortíferos dela. Você chamará pelo meu nome e eu solicitarei a sabedoria imperecível do Pai, a Sofia, que é mãe de Ashamut. Tiago: Ashamut não teve pai ou consorte masculino, ela é fêmea de uma fêmea. Ela gerou sem um macho, já que ela estava sozinha em ignorância quanto ao que veio da mãe dela. Ela achou que ela existia sozinha como órfã. Mas eu exclamarei para a mãe dela, Sofia. Quando eu exclamar, estes sequestradores cairão em confusão. Eles culparão a raiz deles e a raça da mãe deles. Mas você irá subir para ele, que é sua raça, a raiz genuíno Pai eterno e imortal. Os 12 arcontes são uma imitação dos 12 discípulos e os 12 em pares 9, os 12 arcontes sendo aqueles enviados por Ashamut, cujo nome é geralmente traduzido de forma incorreta como Sofia. Pelo contrário, eu sou em mim mesma a Sofia imperecível, através da qual você será redimido, e através da qual se tornam todos os filhos daquele que é. Estas imitações já souberam disto, e esconderam isto nelas mesmas 10. Mas você deve esconder o que eu te digo dentro de si e manter silêncio. Revele elas apenas para Dai. Imediatamente após você partir, guerra será travada nesta terra. Então chore por aquele que habita em Jerusalém, mas deixe Dai alerta quanto a estas coisas. No 10º ano, faça Dai sentar e escrever todas elas. Quando ele as escrever, vocês todos devem mandar estas cartas para Mateus, pois ele tem a habilidade das letras de tal modo que ele é conhecido como Levi. Então ele deve levar esta palavra, junto com minhas declarações anteriores, para uma certa mulher em Jerusalém, pois ele irá gerar 2 filhos através dela. Estes filhos devem herdar minhas palavras, e, através delas, compreender aquele a quem eu que sou exalta. Estes filhos receberão de Dai uma quantia da própria inteligência dele. Agora, o caçula é o mais notável dos 2. E que estas coisas permaneçam escondidas nele até que ele chegue aos 17 anos, então tudo o que foi falado começará a acontecer por intermédio dele. Multidões perseguirão ele implacavelmente, mesmo estando rodeado de companheiros. Ele será reconhecido pelas multidões por seus trabalhos de sabedoria, e eles também proclamarão esta palavra. Mas ainda outros se tornarão a semente da mentira, matando as crianças dele entre as pedras lisas dos vales. Tiago disse: eu estou lotado de coisas escondidas. Sim, elas são um fardo no meu espírito. Ainda eu te pergunto, e quanto às 7 mulheres que foram suas discípulas? De fato, todas as mulheres te abençoam. Eu estou impressionado em como vasos fracos se tornam fortes ao descobrirem aquilo que está dentro deles. O mestre respondeu: às 7 você conhece bem um espírito de Deus, um espírito de sabedoria, um espírito de compreensão, um espírito de conselho, um espírito de força, um espírito de conhecimento e o espírito do medo delas. Todas elas, estas mulheres, são como 7 arcontes, estrelas vivas da nossa descida. Quando nós passamos pela respiração do arconte Adonaios, nós o reconhecemos da época anterior em que viemos. Ele não percebeu que eu vim através dele, mas depois lembrou que eu sou como filho dele. Então ele foi cortês comigo como um pai seria cortês ao seu filho.
Antes de eu aparecer aqui, Adonai lançou estes arcontes entre estas pessoas. A partir da terceira casa do céu os profetas proclamaram a queda deles. Como você veio a cair dos céus, estrela d'alva, filho da alvorada. Seu orgulho te arremessou abaixo para Seol com a música das suas liras. Tiago disse, Rabino, eu não compreendo de que maneira você veio com estas mulheres todas juntas como um só, e por que o seu benefício está com elas, especialmente ao invés de nós, os homens de Deus. O mestre disse, Tiago, louvor será seu enquanto você caminhar pela terra. Eles dirão as palavras, nós não cairemos enquanto Tiago justo permanecer sobre o solo. Você não precisa se preocupar com estas mulheres. Livre-se do copo da amargura. Enquanto você se preocupa com estas mulheres, inimigos sem lei, alguns em lugares altos, se preparam contra você. Pois você está começando a entender as origens deles do princípio ao fim. Livre-se da indisciplina. Evite todos eles para que não te invejem. Quando você disser as palavras sobre este fardo, encoraje estas 4 Salomé, Maria 11, Martia 12, e Arsino, elas serão pilares para o pilar e alicerces para o alicerce. Estas mulheres serão os primeiros frutos de Deus, mas não como fumaças subindo de oferendas queimadas abomináveis. Elas se erguerão imperecíveis como estrelas no caminho ascendente. Através delas, o poder de Deus se manifestará publicamente, para que os arcontes possam testemunhar o perecível se erguendo para a imperecibilidade, ao que o elemento feminino adquire o elemento masculino. Tiago disse, de fato, Rabino, para dentro destas redes. Então, o caráter feminino delas foi lançado, pois elas foram insultadas, perseguidas e traídas pelos conhecidos delas. O mestre respondeu, veja. Não aceite tudo de ninguém. É você quem irá receber esta compreensão para que você possa revelar os mistérios do reino para eles, pois você é um professor honrado. E o que você não puder suprir, busque e você encontrará. Mas eu prosseguirei agora para revelar que estas mulheres devem perfeitamente acreditar em você, para que elas possam estar seguras na grande afirmação delas até salvação, e esta revelação possa se cumprir. E Tiago foi imediatamente e repreendeu os 12, e removeu deles a presunção que eles fomentavam, na ignorância deles, a respeito do caminho. A maior parte dos discípulos, quando viram a identidade do mensageiro e ouviram a reprovação e o ensinamento dele, responderam, Amém, que assim seja, Rabino. Mas outros, até mesmo Quifá 13, ameaçaram, dizendo vamos jogar este homem da altura para o chão, pois ele não é mais digno de vida. E eles pegaram Tiago. Mas aqueles outros que humildemente receberam o mensageiro ficaram horrorizados. Eles se levantaram contra seus irmãos, dizendo, nós não tomaremos parte em derramamento de sangue, como um justo morrendo através da injustiça. E do meio deles, Tiago partiu. Nós não seríamos capazes de encontrá-lo nem mesmo se o procurássemos. O Apocalipse de Tiago, 1. O texto acrescenta em parênteses, muito embora você não seja meu irmão de natureza. 2. Arcontes, anjos e deuses governantes, sejam eles bons do pleroma ou ruins dos universos do caos. Geralmente os textos se referem aos regentes do caos. 3. Hebdômada, um grupo ou lugar de 7 divindades. 4. O corpo, a forma modelada servindo como recipiente do espírito falsificado dos arcontes ao invés do espírito imortal, assim sendo um hospedeiro do poder inferior. 5. Ou, ao contrário do que se pode esperar. 6. Apocalipse de Pedro, aquele que eles crucificaram era o primogênito na casa dos demônios, nascido de um recipiente perecível, com o qual Elohim, o Deus deste mundo, fez sua vontade por meio da lei e sua cruz. Segundo o tratado do grande sete, pois a minha morte que eles acham que aconteceu para eles no engano e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles para a morte deles. 7. A Shamut é a arconte fêmea, o poder espiritual que veio através da Sofia sabedoria, e que produziu o arconte-chefe chamado Yondabaoth, criador do universo visível, dos poderes que o regem, e das criaturas mortais. 8. Evangelho de Tomé 12. Jesus disse a eles: não importa onde vocês estiverem, vocês devem ir até Tiago o justo, por quem o céu e a terra surgiram. 9. Segundo o tratado do grande seto, os 12 profetas eram motivo de chacota, já que eles vieram como imitações dos verdadeiros profetas. Eles surgiram como falsificados pela Hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. 10. Egípcios acreditavam que um criador inferior adicionou seres à criação que arruinaram. Eram chamados inimigos de Ra. 11. E 12. As irmãs Maria e Marta, de Betânia, irmãs de Lázaro. 13. Quefa, adivinhos ou profetas. Revisado em 12 de maio de 2009.